Denilson neles com Denilson Show. Agora, Denilson, você não foi operado, você não foi usado pela Débora Alfano para fazer a virada do Band News no meio do dia no horário certo. Jamais. Entendeu? Então você, que pertence à primeira hora, porque você é uma estrela de primeira grandeza, você é primeira hora. O que aconteceu, gente? Você, é paixão. Moral? Então, tô com moral? é admiração total por você. Então você não foi operado. Então toda vez que você perceber que ela chamou o horário... Começa agora o segundo momento do Band News no meio do dia. O Denilson tá procurando o encaixe do fone de ouvido Pronto, dele. Ineg, Tá agora sim. Você não me ouviu? Você não ouviu nada que eu falei? Não, ele tava ouvindo, mas tava baixinho. Então é o seguinte, toda vez que você ouvir que a gente virou o horário e daí você entrou, saiba que você foi operado pela Débora Alfano pra fechar o horário com beleza. Tá. Denilson Neves com Denilson Show, conta tudo. Não, agora tá tudo bem, Ineg. Um abraço pra você, Débora, Fábio. Não, é que tava dando mau contato aqui e eu tava vendo você separando sílabas. Aí eu falei, meu, alguma coisa tá errada. Aí eu mudei. Bom, boa tarde aí, ouvintes Band News FM. Rapidamente a gente tá ouvindo alguns comentários em cima da declaração do Rogério Ceni sobre quem tá em primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, de repente não vai ser o campeão, também quem tá por último não vai ser o rebaixado e tal. E aí levanta uma questão, né, das principais equipes, dentre elas os três, né, as três equipes que todo mundo falavam aí do favoritismo, na ordem, Palmeiras, Galo e Flamengo, pelo menos no meu entendimento, essa era a ordem, né? Porque o Palmeiras vinha muito bem, o Galo também muito bem, e o Flamengo, por causa da mudança de treinador, o time não estava conseguindo jogar desde o começo, enfim, tem um período aí de adaptação, mas enfim. Então, na minha cabeça, a ordem era essa dos favoritos a estarem hoje, né, na quinta rodada de Campeonato Brasileiro, numa situação mais confortável. Vale lembrar, sendo muito repetitivo, né, a gente tem falado muito dessa questão de sequência de jogos, de campeonatos. Por exemplo, essa semana toca a semana da Copa do Brasil, semana passada foi a semana da Libertadores e assim por diante. Vamos nessa batida até o final da temporada, então a gente tem que levar muito em consideração. Entendo que o torcedor quer ver o seu time ganhando quarta, domingo, todos os jogos, aí quando perde um jogo já levanta a dúvida, né? O Flamengo, por exemplo, e eu concordo com o Rogério Ceni, que a ideia do Rogério Ceni, quando ele fala sobre essa questão de não ser o campeão quem está em primeiro e nem o rebaixado quem está em último, nesse momento de competição, porque o grande trabalho desses treinadores, e eu falo de todos, obviamente tem uma parte dos times do campeonato e vão lutar na parte de baixo da tabela, que é um campeonato diferente. Ontem, por exemplo, tivemos a última rodada dessa quinta rodada, o jogo entre o Avaí e o Coritiba, que, na minha opinião, com todo o respeito, são equipes que vão lutar na parte de baixo da tabela. Então, é claro que para esses times, ou nesse caso, o Avaí que jogou em casa, esses 3 pontos são fundamentais. E essas duas equipes estão na parte de cima da tabela, mas eu acho que é um campeonato diferente para eles a longo prazo. Agora, desses 3 que eu tenho citado, e o Rogério Ceni também na coletiva ele falou sobre isso, e ele colocou ali o Flamengo e o Galo. O Flamengo, quando todos os jogadores estiverem à disposição, vai ser um time que vai lutar mais na parte de cima da tabela, mas acende um alerta, pelo menos no meu ponto de vista. Como um campeonato brasileiro, chovendo uma olhada, a gente fala da dificuldade, do trabalho que é conquistar um título brasileiro, chama a atenção sim, nessa quinta rodada de Campeonato Brasileiro, você não vê o Galo, você não vê o Flamengo, você não vê o Palmeiras nas primeiras colocações, como a gente tem visto aí o Santos, por exemplo, com todo respeito, tá? Não que o Santos seja uma equipe, a gente não quer diminuir, obviamente, a história, mas tecnicamente falando, é um time que surpreende hoje na segunda colocação do campeonato. Então eu entendi o comentário do Rogério Ceni, a colocação do Rogério Ceni, mas acho que esses 3 clubes, os favoritos para a conquista dos brasileiros e de outras competições, mas especificamente Campeonato Brasileiro, precisam começar a somar pontos o mais rápido possível para não chegar mais para frente, mais rodadas e começarem a sofrer. Dito isso, tem mais coisa para falar? Não, acho que é isso, né? Tá bom, né? Você citou o Avaí, que hoje talvez realmente brigue ali na parte de baixo da tabela, mas já vai somando pontos importantes que vão fazer diferença lá na frente para ele, para o campeonato que ele disputa, né? Chegou a 10 pontos, é o terceiro colocado na tabela, quer dizer, já tem 10 pontos ali acumulados que certamente farão diferença lá na frente para o campeonato do Avaí. Igual a gente tem falado muito dessas equipes que estão nas primeiras colocações, se a gente olhar para a parte de baixo da tabela, que a gente tem ali a Goianiense, Juventude, Fortaleza e Ceará.
São esses 4 clubes que estão embaixo. Pelo que eu tenho acompanhado de futebol, de desempenho, Ceará e Fortaleza me surpreendem de estarem lá embaixo. Atlético Goianiense e Juventude já não me surpreende. Eu acho que são equipes que vão passar o Campeonato Brasileiro nessa situação, nessa oscilação não saíram ainda, obviamente, mas eu acho que eles vão ficar nessa oscilação em sair da zona de rebaixamento, entrar na zona de rebaixamento. E na parte de cima da tabela, eu acho que as coisas vão mudar bastante na classificação. Dito isso, vai nessa. Vou nessa, tá? Boa semana, tá? Amanhã tem mais. É muito tona de preto, hein? Até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu tô aí? Amanhã eu tô aí? tá aí. Amanhã e depois, e depois. Então tá. Amanhã eu tô aí? Tá. Eu tô zoando. Tchau, gente. Beijo. Tá ouvindo agora, né? Tô te ouvindo, hein, Neg? Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, gente. Tchau.